Criar o Dança e Arte na rua, ele vem muito nesse lugar do que pode ser algo comum, que é dançar, mas você vai dançar em um lugar que não é uma estrutura comum. A grande problemática do trabalho foi realmente tirar um espetáculo que era todo criado para um palco e levar para a rua. Então a gente teve que pensar em algumas questões práticas de como transformar algumas cenas de palco em intervenções urbanas e levar o trabalho tão potente quanto do palco para a rua. Então a gente teve que pensar na relação de fazer um trabalho que não tivesse uma frente, mas que acontecesse em 360 graus, para que todo mundo pudesse contemplar e não perder nada do trabalho. Então a gente pegou fragmentos do espetáculo Palavras, que já estava circulando nos teatros, a gente já vinha trabalhando em cima dele, e a gente resolveu pegar esses fragmentos e trazer uma forma mais urbana, né? O que a gente podia pegar para a gente trabalhar na rua, né? E fazer esse convite para a galera, né, para o público mais leigo em dança contemporânea, digamos assim, para que tivesse a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, da gente levar para outros públicos, não importando se tinha esse conhecimento na área ou não, simplesmente por levar o nosso trabalho. Quando a gente começou as apresentações, isso ainda lá nos primórdios, a gente viu que a gente queria construir uma coisa de intervenção, mas a gente ainda não tinha alcançado isso. Mas a gente resolveu se apresentar e colocar para poder entender o que é dançar de fato na rua. Assim, a vontade a gente já tínhamos visto pessoas dançando na rua, já sabíamos experiências de outras pessoas, mas a gente ainda não tinha criado algo nosso, em que a gente podia dizer que, ali é a nossa experiência de dançar na rua, de estar trabalhando na rua. E aí, quando a gente ganhou o edital Fomento Olímpico, a gente teve essa capacidade, a gente teve essa oportunidade de repensar e trazer isso. Como que é isso sendo dançado na rua? Foi incrível, foi um trabalho, para mim foi meu primeiro trabalho na rua, nunca tinha dançado na rua mesmo, na via de circulação de todos, assim, digamos. E nas calçadas, foi muito interessante que ficou para mim as reações das pessoas. As reações eram completamente diferentes umas das outras. Tinham pessoas que paravam para tentar entender o que era, outras pessoas tentavam falar com a gente, só que a gente não podia sair do personagem que a gente tinha criado, né? Eu gostava muito da coisa do lugar, assim, desses lugares diferentes. E de alguma maneira traziam experiências e sensações diferentes, assim, e completamente diferentes, assim, porque a gente não dançou em nenhum lugar parecido. Teve Paquetá, que era um lugar mais de passeio, onde as pessoas estavam completamente tranquilas e tinha um sol que trazia também essa atmosfera de natureza, sabe? E isso ficava assim, depois inclusive que acabava a apresentação, a gente meio que ficava com aquela atmosfera do lugar em volta da gente, assim, um pouco. E na coisa da Praça 15, que era aquela agitação do dia a dia. Acho que a gente também ficava um pouco impregnado com essa... E eu acho que isso mudava o nosso estado mesmo, depois da apresentação. A gente acaba tendo essa relação. Ser que vou dançar, eu sou esse objeto,
eu sou essa coisa do diálogo, né? Esse ser que dialoga, e eu sou uma linguagem. E o espaço, esse entorno que está ali, né? E todos esses elementos que vem trazendo e tal, que está ali na rua, enfim, naquela praça, no lugar que nós dançamos, ele também é o objeto, ele também é um ser que dialoga e ele é uma linguagem. Então, a todo tempo a gente vai trabalhando essa pergunta e resposta, e esse lugar também faz as suas perguntas e respostas, e a gente vai se misturando naquela coisa ali. E ir para o ambiente da rua, um lugar onde você descentraliza totalmente a performance, e onde o público não sabe que é o público, é uma experiência totalmente diferente do que se tem normalmente como intérprete. Quanto ao figurino, nós fomos mudando o figurino dependendo do lugar, se era um lugar frio, era um lugar onde tivesse calor. A gente procurava se camuflar, justamente para a gente não trazer o foco de intérprete, onde nós deveríamos estar simplesmente como qualquer outra pessoa e no meio surgiu uma performance. E todo o trabalho girava em torno desse lugar do acaso e de repente se tornar um lugar diferente, um lugar especial. A gente criou um roteiro coreográfico em que tinha fases, então tem o lugar do reconhecimento, tem o lugar do reconhecimento, tem o lugar do reconhecimento do outro, tem o lugar do solo, né, que é uma pessoa se colocando no espaço de uma forma poética, em que todos os outros estão ali também nessa poética junto, mas estão transitando. Depois a gente passa para algo que trabalha com uma circularidade, ao mesmo tempo com um fluxo de energia, e que está ali perpassando do objeto, do diálogo e da linguagem. E aí dali a gente se desfaz. E aí entra uma estranheza, né? Até então as pessoas já se sentem estranhas. Até então a galera já está se sentindo ali estranha no espaço. E aí quando vem depois o solo da Gabi, em que ela começa a fazer com os dedos e tal, e que tem toda uma postura, essa coisa do chão, e que ela trabalha o nível baixo e sobe para poder entrar na árvore, né? O que a gente chama de estrutura de árvore. É a partir dali que eu observei que as pessoas mais paravam e ficavam assim, sabe? O que é aquilo? Que coisa maluca é aquela? E a partir dali a gente entrava na estrutura da árvore, que é uma estrutura de entranhas, de uma coisa de um corpo só, e que esse corpo ele se move, mas ele é uma coisa de um corpo com vários corpos. E para nós é algo que é transformador, porque todos ali são pessoas diferentes, são corpos diferentes, são estruturas diferentes, com experiências diferentes, vivências diferentes de vida. E fazer isso se transformar num corpo só é um dos grandes desafios do próprio Dancearte na Rua. E quando a gente sai daquilo ali e que a gente está embebido de toda aquela magia que acontece do espaço, e eu ali no espaço, o espaço comigo, quando a gente consegue sair e tá ali embebido daquilo tudo, e que a gente está dançando, a gente está se movimentando, é algo que é como se fosse uma explosão. É uma explosão, e as pessoas, quem tá ali vai assistir, quem quiser ir embora tá indo embora, quem olha ainda acha estranho e continua achando estranho. Então, para nós, a gente chegou num ponto de intervenção urbana em que a gente passa por vários estágios, e todos esses estágios, ele cabe nesse lugar da interlocução. A todo tempo a gente está nesse nível de interlocução, nível de estrutura interlocutiva com o meio, com as pessoas, e as pessoas com a gente, e por aí vai. Essa é a estrutura assim, que nós chegamos para poder dizer o que é o Dancearte na Rua. Eu chorei, e agora quem vai chorar é você, meu coração. Sim, a participação no Dancearte
foi alguma coisa, assim, pra mim, bem fora do normal. Assim, você tá na rua, vendo as pessoas o tempo todo, você vendo a reação das próprias pessoas, ouvindo a fala das pessoas, e você trazer aquele contemporâneo, você levar a dança, a arte em si para a rua, em praça, em parque, em lugares assim completamente o contrário do que você vê normalmente, do que num teatro, num palco. Assim, foi bem diferente, foi a nossa melhor experiência. As pessoas não vão no teatro para ver dança contemporânea sem ser de grandes companhias que já estão consagradas no mercado. Então, você poder levar o seu trabalho para a rua e levar para todos os tipos de pessoas que estão passando por ali, seja para comprar alguma coisa, seja para ir para o trabalho, seja para um turista que está ali conhecendo a cidade, isso foi o que foi mais legal de fazer o Dançarte na Rua. Que no final, quando as pessoas realmente compreendem, elas ficam, nossa, lindo, nossa, muito legal. E você vê isso não só na fala delas, mas também estampado no rosto de muita gente. Desde que a gente começou, desde que a gente fez a primeira vez na Lagoa Rodrigues de Freitas, nossa primeira apresentação, cresceu muito o trabalho. Ele se transformou numa outra coisa, com outros corpos, outro elenco, e foi uma coisa que enriqueceu muito a gente como artista, né? Enriqueceu o nosso trabalho, ele se modificou, ele cresceu e se tornou o que ele é hoje e vai continuar crescendo, né? A ideia é que ele não pare aí, que ele continue a crescer cada vez mais, a somar as coisas que a gente vive dançando na rua, trocando com as pessoas. Foi um prazer, foi uma grande oportunidade de abrir novos horizontes e entender que a dança ela não está só ali naquele lugar de palco, naquele aparelho cultural que a gente está acostumado a ir assistir um espetáculo. Muito pelo contrário, a dança ela pode estar de fato em qualquer lugar, sabe? Sendo não só especificamente dança, mas a dança trabalhando com outras linguagens artísticas. Nós, Portos, tivemos a oportunidade de potencializar e oportunizar isso para pessoas e pessoas verem que dança não é só, e principalmente dança contemporânea, que para muitos é uma coisa louca ou inexistente ou pouca coisa, enfim, ou que seja o que for, mas para nós, Portos Companhia de Dança, foi um momento de oportunizar isso, oportunizar e potencializar para essas pessoas que dança não está só nos teatros, dança está em tudo quanto é lugar.